Fala galera, mais um JTcast na área e hoje o tema do episódio de hoje é Páscoa, com a participação de mais uma apresentadora. Prazer. Meu nome é Joedson, eu sou professor aqui da escola Joaquim Távora. A minha religião é a católica e eu vou falar um pouquinho da Páscoa na visão da religião que eu participo. Meu nome é Marcos, eu sou professor da EREM Joaquim Távora e eu também vou falar um pouco sobre a Páscoa, né? E a minha religião é o protestantismo. Para a gente iniciar nosso papo, a gente queria saber qual a origem da Páscoa. Vocês escolhem quem começa. Pronto, então, a Páscoa ela tem uma origem, ela vem dos judeus. Na verdade, o povo hebreu, eles passaram algum tempo em escravidão no Egito. E aí a Páscoa para eles é essa comemoração, essa celebração da passagem. Páscoa significa passagem. Então é a passagem desse povo hebreu da escravidão para a liberdade. Então a religião católica, e acredito que os cristãos em geral, trazem muitas heranças desse povo hebreu, né? Do judaísmo também. E aí eu vou falar um pouquinho da vertente católica sobre essa origem também para a gente. No caso dos protestantes, né, a origem é comum, né, é uma origem judaica, é uma festa judaica realizada muito antes de Jesus nascer, né, e a origem dela é basicamente o que o professor falou, né, que é a fuga da terra do Egito, né, do povo hebreu. Só que tem até um significado a mais, né, que não é assim, é passagem, mas não seria só a passagem, mas uma passagem que livra, assim, né, uma transformação, um livramento mesmo. Então, é nesse sentido, assim, a origem é comum. Acho que como o professor falou, qualquer cristão vai dizer a mesma coisa, né, que a origem é essa daí, é uma origem judaica. Isso, e só acrescentando também, quando o povo hebreu ele estava passando por esse processo de escravidão no Egito, então Deus ele escolheu um homem, um profeta, para a libertação daquele povo que vivia na escravidão. Então ele pediu para Moisés, que é esse profeta, junto com o seu irmão Arão. Então eles chegaram para o faraó, na época lá no Egito, para passar a mensagem de Deus para esse faraó, para o faraó promover a libertação daquele povo. Mas o faraó ele foi resistente, ele foi relutando e algumas pragas, não é, começaram a acontecer ali naquela região. E aí o que aconteceu? Na última praga, que foi a 10ª praga então, do Egito, o povo hebreu foi orientado que eles deveriam pegar um cordeiro, o melhor cordeiro que eles tivessem, e deveriam aspergir o sangue desse cordeiro nas portas deles, nos umbrais, não é? Porque aí esse seria o sinal para que o anjo do Senhor ele não ferisse os primogênitos ali daquele povo, do povo escolhido. E aí o faraó novamente teve o coração endurecido, não permitiu com que o povo hebreu ele fosse liberto. E aconteceu que os primogênitos dos egípcios acabaram morrendo. E aí o anjo ele passou pelas casas daqueles hebreus que marcaram a porta. Então aí vem o termo passagem, né? Também passou por aquelas casas. E aí quando esse povo hebreu eles saíram dessa terra da escravidão, o faraó ele se arrependeu, né, de ter deixado o povo em liberdade, foi atrás, sendo que o povo chegou lá na frente do Mar Vermelho, não é? E aí lá no Mar Vermelho Deus faz aquele milagre estrondoso de abrir o Mar Vermelho e o povo passar a pé enxuto. Então novamente foi outra passagem ali, né, que aconteceu, Deus libertando o nosso povo, que para nós cristãos a gente vai falar mais para frente qual o significado, né? E como são as celebrações na igreja de vocês nessa época do ano? Então, assim, muito depois de saber da origem, né, e muito depois, assim, até da religião católica, assim, quando foi institucionalizado o protestantismo, algumas coisas mudaram, assim, né? Por exemplo, o dia do Senhor deixou de ser o sábado e passou a ser o domingo, coisas desse tipo, né, no protestantismo.
Mas, com relação à Páscoa, em geral, a lembrança da Páscoa acontece na mesma época para a gente, só que acontece também uma coisa chamada Ceia do Senhor, que é uma ceia que é realizada nas igrejas todo mês, né? Que é como se fosse uma lembrança corriqueira da Páscoa, né? Algo que a gente vai estar sempre lembrando de Jesus, do seu sacrifício, né? E como o professor falou, a passagem não tem a ver apenas com essa questão da fuga do Egito, mas ela vai se repetir em vários momentos da história, né? Inclusive com a vinda de Jesus, né, e a sua morte, a gente também ganha uma passagem que é a passagem para a vida eterna. Então, é nesse sentido que a gente enxerga a Páscoa em geral, assim. Eu concordo também. A questão da Páscoa na visão cristã é essa passagem da morte para a vida, né? Jesus vem para libertar o seu povo do pecado. Como lá no Antigo Testamento aconteceu a libertação do povo hebreu, Jesus agora vem e liberta toda a humanidade do pecado, né? Porque a salvação, ela é para todos. Então a gente traz essa tradição judaica e aperfeiçoa, né? Traz em plenitude, porque Jesus, ele é a plenitude. No centro da nossa fé cristã em geral, tanto católica como evangélica, é Jesus Cristo, não é? Então, a Igreja Católica, ela também celebra em todas as missas, quem é católico sabe, toda missa para um católico é uma Páscoa, porque a gente celebra a nossa Eucaristia, e aí, para nós, a Eucaristia ela tem esse sentido de Páscoa de Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Entende? Para encerrar aqui, a gente queria saber qual a importância da Páscoa pessoalmente para vocês. Posso falar? Pode. Então, como cristão em geral, né, a Páscoa é um momento do ano assim que a gente escolheu para celebrar, mas como o professor falou, né, assim, tem que ser a nossa vida como cristão, né? Tem que ser uma vida lembrando sempre, todos os dias, do sacrifício de Cristo, né? Sabendo que não foram apenas as marcas, a tortura que ele sofreu, mas ele sendo Deus, ele se tornou carne para morrer por nós, né? Então é um amor tão grande que a gente faz questão de lembrar sempre, todos os dias, não apenas nessa época do ano, né? Assim, como tudo é tradição, né? A tradição nos levou a escolher essa data para comemorar, assim como o Natal, né, também. Mas é uma coisa que a gente tem que lembrar todos os dias, né? A coisa mais, assim, para nós cristãos é a coisa mais importante que tem, assim. Não só a Páscoa, mas o Natal também, né? É uma lembrança da morte e ressurreição de Cristo, uma lembrança dessa passagem, que, como o professor falou, que vai se consumar lá no final da nossa vida, né? Para nós cristãos, a gente entende dessa forma, né? Que a gente vai passar daqui para a eternidade, como foi dito, através do sacrifício de Cristo, né? Isso, e para mim também, como o professor falou, a Páscoa ela também tem esse significado de vida eterna. Então nós temos que todos os dias das nossas vidas a gente ter isso em mente, que Jesus Cristo é o nosso modelo, como ele mesmo falou, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e nós temos que, não só através de palavras, mas principalmente com nossas atitudes no dia a dia, a gente buscar seguir o exemplo de Cristo. Eu acredito que a gente veio aqui para essa terra para a gente conhecer, amar e servir a Deus. Então, a gente veio conhecer, amar e servir a Deus. E aí Santo Agostinho, ele vai dizer que a gente só ama a quem conhecemos, né? A gente só ama quem conhece. Então, que nós possamos buscar a todos os dias conhecer mais quem é esse Jesus, quem é esse Deus que veio sofrer por nós, ensinar, exorcizar e mostrar qual é o modelo que a gente tem que seguir, porque o cristão é um outro Cristo aqui na Terra. Bom, gente, isso foi um pouquinho do que é a Páscoa para duas religiões que são, de certa forma, distintas. Espero que a gente possa ter tirado a dúvida de vocês, porque muita gente pode não saber em si como funciona. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela compreensão e pela sua atenção. Até a próxima!